Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra com riqueza de detalhes nos nossos módulos, que são livros como estes que eu tenho em minhas mãos. Para o curso básico, são 5 livros contendo 4 matérias em cada livro. Portanto, 20 matérias compõem a grade do nosso curso básico. E a matéria que nós vamos estudar hoje, hermenêutica e interpretação bíblica, você encontra no módulo 3. Se já chegou o seu material didático, é só abrir aí o módulo 3. Se não chegou ainda, depois eu ensino como adquirir. Mas chega de moleza, vamos trabalhar hermenêutica e interpretação bíblica. Na aula passada, eu falei de algumas leis importantes da hermenêutica. Eu vou recapitular rapidinho e nós vamos aprender mais 2 leis hoje, tá bom? Para concluir as leis da hermenêutica. Então a primeira lei é a lei do contexto, tá lembrado? Olha aí na tela. Contexto é a parte que vem antes ou depois do texto. Diz que não se deve interpretar um texto sem o auxílio do contexto, para não se fazer um pretexto. Para entender a aplicação desta lei, recomendamos a leitura dos seguintes textos: Lucas 19, de 28 a 44, Atos, capítulo 8, de 30 e 31, Isaías 53 e 7. Vamos ver só um texto para ficar clara essa lei, a lei do contexto. Olha aí Isaías 53 e 7 na tela. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Você sabe de quem esse texto está falando? Leia Isaías 53. Vai melhorar muito o teu conhecimento sobre de quem esse texto está falando. Mas quando nós observamos os evangelhos, esse texto se cumpre em quem? Em Jesus nosso Senhor. Então veja, eu li um versículo só, mas para entender melhor a quem se refere esse versículo, eu preciso entender o contexto todo, entender a palavra de Deus. Esse versículo é uma referência a Jesus. Talvez você sabia disso, mas muitos não conhecem. Então, olha a importância do contexto. Vamos para uma outra lei, lei do texto paralelo. Olha aí na tela, um texto deve ser auxiliado na sua interpretação utilizando o mesmo assunto que ocorre em outras partes das Escrituras Sagradas. Para entender a aplicação desta lei, recomendamos a leitura dos seguintes textos: João 19, verso 18, Marcos 15, verso 27, Mateus 27 e 38 e Lucas 23, de 39 a 43. Então, lei do texto paralelo. Olha que importante. No texto de Marcos 15, 27, olha aí na tela. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. É só isso que Marcos relata sobre os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. Mas se observarmos Lucas 23, de 39 a 43, olha aí na tela rapidinho. Tá vendo? Aí já vai fazer uma descrição e vai até mostrar um dos ladrões. Um se arrepende e ganha a vida eterna. Está nesse texto. Então, em Marcos tem uma pequena informação. Aqui em Lucas já é uma informação mais completa. Então essa é a lei do texto paralelo. Normalmente nas Bíblias, debaixo do assunto vem informando quando tem texto paralelo, tá bom? É importante sempre ler o texto paralelo. Veja que esse texto, ele se encontra nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos você vê esse texto em Marcos, vem em Mateus, vem em João e vem em Lucas. Mas ele completo, com mais detalhes, você encontra em Lucas, tá bom? Vamos em frente? Lei da autoria do texto. Os diferentes autores da Bíblia viveram em tempos, culturas, situações sociais e regiões diferentes. Portanto, a forma de apresentação de determinado texto para um povo que vivia situações diferentes deve ser comparado com outros em tempo ou forma remota.
Para entender a aplicação desta lei, recomendamos a leitura dos seguintes textos: Efésios 5, 22 a 27, 1 de Pedro 5 a 10 e Cantares 8, 5 a 10. Então é importante, ao ler um texto, entender a época, a cultura, a situação social daquele povo. Por exemplo, Paulo vivia numa época que tinha escravidão. Então, quando ele trata do assunto, ele trata dentro daquele contexto. Hoje nós não temos mais escravidão. Portanto, vivemos num outro contexto. Veja a questão da mulher, por exemplo. Ela, naquela época, ela era tida praticamente como um objeto. O cristianismo que deu essa ascensão para a mulher, que deu essa liberdade para a mulher. Então a mulher de hoje vive num contexto totalmente diferente do contexto da época de Paulo, de Jesus, dos apóstolos. Então, entender essa informação, a autoria do texto, ela é muito importante, tá bom? Lei da interpretação do texto. Olha aí na tela. A interpretação do texto é aquilo que a passagem quer dizer no tempo, no espaço e nas circunstâncias em que for escritas. O liberalismo busca o que o texto quer dizer. E o simbolismo busca o que a figura quer dizer. Aí cita João 21 e 6 e Apocalipse 3 e 20. Vamos ver esses dois textos? João 21 e 6. Olha aí. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Este é um texto literal, um texto real, um fato, aconteceu ali. Agora, Apocalipse 3 e 20, olha aí na tela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Tá vendo? Aí já é um texto simbólico. Um texto simbólico. Não é como aquele texto literal que nós lemos sobre a pesca, tá vendo? Então, esta separação ao ler o texto, esse entendimento é importante para que você entenda melhor a palavra de Deus. Lei da aplicação do texto. A aplicação do texto, olha que importante, olha aí na tela. O mesmo texto pode ser aplicado a pessoas ou clãs vivendo em épocas ou situações geográficas diferentes. Mateus 13, 24 a 30. Então, Jesus está falando uma parábola fazendo uma comparação sobre uma pessoa que semeou. Mas na igreja geográfica que nós estamos aprendendo em eclesiologia, nós encontramos pessoas que vão à igreja, mas não são crentes. Não são crentes, chamados de joio. Mas Deus sabe a diferença. No dia da colheita, ou seja, na volta de Jesus, é que nós veremos a diferença de quem serve e quem não serve a Deus, tá bom? Mas é só isso? Não. Tem também a lei da implicação do texto. Num sentido filosófico, pode dizer que uma pessoa geme porque está doente. Nesta ilustração encontramos a lei da implicação, a manifestação patente explícita e do latente implícito. O que significa isso? Então, uma pessoa está gemendo, é uma coisa explícita. Todo mundo está vendo, uma pessoa está gemendo. Mas por que ela está gemendo? Porque ela está doente, então a doença está implícita. Isso é importante também. Quando nós lemos um texto, muitas vezes nós descobrimos coisas implícitas. Por exemplo, a doutrina da Santíssima Trindade, ela está implícita no Antigo Testamento, mas explícita no Novo Testamento, tá bom? Olha, estourei o tempo. Se você quiser adquirir o nosso material, o site é o www.icp.com.br. Faz uma visita lá pra gente, tem tudo lá para você, como funciona, www.icp.com.br. Não vai esquecer de visitar o nosso site. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.